Você seja mil vezes bem-vindo, seja mil vezes bem-vinda à jornada da taróloga terapêutica. Então, a gente já falou sobre mediunidade e trajetória de vida, a gente já falou sobre elementos necessários ou não para a mesa da leitura, sobre a dinâmica das leituras, e hoje a gente vai falar sobre como lidar com inseguranças da leitura. Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, mas Kelly, como é que a gente faz para ter segurança na hora de fazer as nossas leituras, para trazer aquilo que a intuição mostra em relação às cartas com segurança, com senso de autoridade diante daquilo que a gente está falando. Muitas pessoas consideram isso muito difícil e eu vou trazer 3 pontos que são essenciais para que a gente consiga essa excelência na hora de realizar as nossas leituras. O primeiro ponto, que é uma coisa que eu canso de dizer aqui para vocês, é muito necessário, sim, não tem jeito. Tarólogo inicia uma jornada, por isso que eu escolhi esse nome para esse curso. Tarólogo inicia uma jornada. E essa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, de leitura, de hábito de estudo, não acaba nunca. Porque sempre vai ter alguma coisa interessante para a gente ler. E como o tarô, ele também é uma jornada individual, também aparece muita coisa que a gente percebe, que a gente cria. Então o tarólogo, ele tá lendo, consumindo aquilo que outras pessoas estão fazendo, estão escrevendo sobre o tarô, e ele também produz muito conhecimento. Então, não tem jeito, é um estudar e um produzir constante. E quando a gente gosta, quando a gente ama aquilo que a gente faz, a sensação que a gente tem é muito prazerosa. Não é um sacrifício estudar tarô, não é um sacrifício pegar um livro de tarô para estudar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter como hábito. É muito importante que a gente que a gente tenha um caderno. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo aos meus alunos. Pegue um caderno onde você vai escrever com a sua própria mão. Coloque uma carta em cada bloco de folhas, com algumas folhas, e vá sempre escrevendo as suas impressões a respeito daquela carta. Primeiro as impressões iniciais, depois de um certo tempo vai lá e escreve de novo. Acrescentou alguma coisa dentro do seu sentimento em relação àquela carta, alguma coisa se modificou, ou no meio de uma leitura com algum consulente veio alguma coisa completamente inesperada relacionada àquela carta, vá anotando. É como se fosse um diário de bordo. Faça um diário de bordo para falar, para descrever a sua relação com cada carta do tarô. Não é para você copiar aquilo que está no livro tal, que está no manual tal, não. É para você escrever o seu próprio manual sobre o tarô. E aí, para a próxima... eu vou pedir para cada um de vocês, no grupo do Telegram, colocar as fotos das anotações. É muito importante que a gente veja que não é só a gente que está buscando, que outras pessoas também estão no mesmo caminho, e é muito importante que a gente compartilhe os nossos conhecimentos. Segundo ponto, muito importante, concentração na hora da leitura. Eu, por exemplo, tenho em alguns momentos uma dificuldade com barulhos externos. Eu tenho um ouvido, infelizmente, muito apurado. E muitas vezes, enquanto eu estou fazendo a leitura, se tem um barulho externo, uma música que um vizinho está ouvindo, alguma coisa, é o tipo da coisa que me desconcentra. Então, eu vou fazer o quê? No meu caso, esse é o meu caso. Eu vou ligar uma música, ou com ondas teta, ou uma música de meditação, uma música calma, relaxante. Geralmente quem faz os jogos comigo sabe que eu adoro Enya. Vou escolher uma playlist de músicas que vai trazer para mim a conexão,
a concentração. Por quê? A gente se concentra para se conectar. Se a gente não está concentrado naquilo que a gente está fazendo, se a gente não está ali, ó, com o pensamento completamente imerso em relação às cartas, a gente não consegue se conectar com o arquétipo. O que é se conectar com o arquétipo? É olhar para o arquétipo e sentir aquilo que ele está dizendo. Diante de todas as informações, é como se o cérebro da gente, toda vez que olhasse para aquela carta, fizesse um jogo de palavra-chave. Essa carta, por exemplo, Imperatriz, sabedoria, autocuidado, olhar para dentro de si, busca por entender o outro e a si mesmo, busca pela perfeição, busca pelo entendimento divino a respeito das coisas. Basicamente, é como se fosse um jogo de palavra-chave que eu conquistei em relação àquele arcano devido a leituras, devido à prática, porque não adianta a gente só ir para a teoria, a gente precisa praticar também. E dentro dessa prática, essa prática ela só é eficaz quando a gente se concentra nela. Por isso que muitas vezes eu digo, se você tá com um problema, se você marcou um atendimento e você sente que naquele momento você não vai conseguir se conectar nem com o campo energético do consulente, muito menos com o arcano que vai estar ali para você ler, é muito melhor. Se você sentir que deve, ainda tenta tomar um banho, acender um incenso, se reconectar, meditar um pouquinho, escutar uma música relaxante. Mas se mesmo assim você sentir que ainda está desconectado, que ainda está muito preocupado com alguma coisa, que tem alguma situação externa que está abalando o seu emocional, chega para o teu consulente e fala com a maior tranquilidade do mundo. Pede para adiar. Pede para jogar em outro momento, porque o tarólogo ele precisa de estar completamente imerso na leitura. Isso é uma questão de concentração. Se a gente não consegue se concentrar na leitura que a gente está fazendo, e claro, não é culpa da gente, né? Muitas vezes acontecem algumas situações que tiram a gente do eixo. É muito importante que a gente se autoconheça para ter esse entendimento. Não, hoje eu não tô legal. Hoje não é um dia que eu gostaria de estar fazendo leituras porque eu não tô 100%. Eu preciso cuidar de mim, isso é muito importante também, a gente ter essa noção daquilo que a gente pode e deve fazer por nós mesmos enquanto cuidado para as nossas vidas. E para a gente se concentrar no momento que a gente está tranquilo, mas quais são as sugestões que eu faço para vocês? A primeira delas é um jogo presencial, então bota o teu celular no modo avião. Não deixa celular tocar, não deixa a mensagem do WhatsApp chegar. Se coloca ali 100% dentro daquele jogo. Outra coisa que é muito importante é trazer para aquele momento essa sensação de aterramento. Por isso que é muito importante que nós, tarólogos, não importa qual a designação religiosa que a gente segue, é muito importante que antes dos jogos a gente peça a nossa egrégora espiritual, a presença deles, que a gente peça fundamentação espiritual para aquilo que a gente vai fazer. E isso significa a gente parar um momento ali, meditar só um pouquinho, fechar os olhos, respirar fundo, se aquietar, ouvir os sons de dentro da gente. E assim, a partir disso, a gente se conecta e a gente se concentra de uma maneira integral diante daquilo que a gente está fazendo. E a partir disso, é muito mais fácil uma leitura completamente centrada, enraizada, porque a gente precisa, nós enquanto tarólogos, a gente precisa desenvolver o estado de presença. A gente precisa, mesmo que às vezes a gente não tá com uma preocupação muito grande, mas a mente fica voando. Pensa no boleto que tem para pagar, pensa naquilo que tem que fazer amanhã, pensa na lista de compras. E não, a gente precisa se disciplinar a aprender a controlar a nossa mente. Aprender
a se colocar em um estado de presença completo, onde a gente consegue focar completamente dentro daquilo que a gente está fazendo, sem se deixar levar por pensamentos alheios. E isso é uma segunda orientação que eu trago para vocês, que vai facilitar que vocês não sintam mais nenhum tipo de insegurança em relação às leituras. E a terceira coisa, o terceiro ponto, que eu considero o mais importante de todos, é a conexão com a intuição. Como é que a gente faz para, depois de uma infância onde a gente é silenciado e negligenciado, talvez eu não tenha sido silenciada e negligenciada, em algum nível a gente sempre foi, a sociedade é muito castradora. Em algum nível a gente sim sentiu muita dificuldade de se expressar, de confiar na nossa intuição, de confiar naquilo que a gente traz enquanto sabedoria. E com uma infância assim, com uma adolescência sempre muito difícil, onde a gente está ali se encontrando no nosso processo de individuação. Quando a gente chega na vida adulta, a luta pela vida adulta, tão árdua, tão difícil, a ideia de se aceitar dentro de uma sociedade, tudo isso oprimindo a gente. Quando a gente chega em determinado ponto da nossa vida, quando a gente sai da adolescência e a gente se percebe, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande em se escutar. Porque disseram tanto para nós que a nossa intuição estava errada, que a nossa percepção de mundo estava equivocada, que a gente precisava aprender mais com fulano, com Beltrano, que a gente precisava ouvir mais esse ou aquele, que a gente precisava trazer para um nosso entendimento, o entendimento das outras pessoas, que quando a gente chega em determinada idade, a gente já não sabe mais escutar a nossa intuição. E quando a gente se compromete com a egrégora do tarô, quando a gente se coloca disponível para vivenciar isso, a gente está se comprometendo a voltar a escutar a voz do nosso coração. É fácil? Não, porque a gente vem de um condicionamento muito intenso que fez com que a gente escutasse as vozes do mundo inteiro, menos a voz que vem de dentro da gente. Mas é sim possível. Como? Prática. Prática e disciplina. Vocês vão me ver falar demais em disciplina. Prática e disciplina. Se eu sinto uma intuição aqui, eu falei no módulo 1 sobre a moto que quase me atropelou. Eu posso dar outros exemplos. Se de repente eu sinto uma intuição que de repente eu deveria ver o que está acontecendo no quarto do meu filho pequenininho. Isso foi uma coisa que aconteceu. Ele estava brincando em determinado ponto do quarto. E quando eu vi, tinha um escorpião na parede. E aí? Se eu tivesse, naquele momento, parado e falado, que nada, que besteira, deixa o menino lá, depois, daqui a pouquinho eu olho. Essa é a disciplina que eu convido vocês a trazer, não apenas para os jogos de tarô, mas para a vida. Quando a gente se coloca disponível para escutar a intuição, se a gente recebe uma ideia, a intuição ela é uma ideia, que ela vem quando a gente menos está esperando. E às vezes a gente rechaça essa ideia, a gente fala, não, besteira, bobagem da minha cabeça. Essa é uma frase que eu escuto muito. Isso é bobagem da minha cabeça. Gente, se a gente soubesse que a gente está jogando conselhos preciosos, conselhos da nossa ancestralidade, dos espíritos que cuidam da gente, se a gente soubesse que a gente está, na verdade, jogando esses conselhos fora, a gente não diria isso nunca. No tarô é a mesma coisa. No tarô, a gente vai se colocar disponível para a primeira coisa que vem na cabeça, o primeiro sentimento, a gente botar para fora e falar. Sem as seguintes preocupações. O que essa pessoa vai pensar de mim se eu errar? Nada. Errar é humano.
Uma das coisas que eu sempre ensino nos meus cursos é: quando você for falar uma coisa que você sente que é muito específica e que pode estar errada ou não, você vai falar para a sua consulente, para o seu consulente: olha, eu vou te dizer uma coisa que você me perdoa se eu estiver errada, mas é o que está vindo no meu coração. Quando a gente fala a verdade do nosso coração, não existe erro. Muitas vezes pode acontecer de não ser exatamente aquilo, pode, mas o que é que tem? Essa é uma máxima que a gente precisa de trazer o tempo todo quando a gente pensa, quando a gente sente que o nosso caminho é dentro do tarot terapêutico. Nós não somos responsáveis por adivinhação da vida de ninguém. Nós somos responsáveis por aquilo que o tarot mostra como modificação de comportamento. A gente não precisa adivinhar determinadas coisas. Às vezes as nossas análises elas podem estar equivocadas, podem. E isso não é demérito para o tarólogo terapêutico de maneira nenhuma. Se você sente a coragem de falar aquilo que está no seu coração para o seu consulente e diz para ele com humildade que há a possibilidade de você estar errado, mas que mesmo assim você quer falar, pensem aí como não é para o consulente receber, primeiro, esse certificado de humildade, em seguida, imagina se aquilo que você fala está correto. Então, a gente precisa estabelecer essa disciplina, novamente, de falar aquilo que vem no coração. Claro, o arquétipo do tarô, o arquétipo de cada carta que a gente já conhece, ajuda muito. Mas aquilo que vem da nossa intuição é o teor central daquilo que a gente vai passar para o nosso consulente. E isso é muito importante a gente trazer esse entendimento dessa necessidade. Por quê? Se a gente não se coloca disponível para falar logo de cara, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente olha aquela carta, a primeira intuição, a gente começa a entrar em um estágio do e se. E se não for verdade? E se eu estiver enganada? E se não for nada disso? Porque a mente da gente faz isso, ela prega peças, ela quer defender a gente de qualquer situação difícil. E se a gente deixar correr, quando a gente perceber, a gente está duvidando completamente da nossa intuição. E para a gente estabelecer essa conexão de não se colocar inseguro na hora de ler as cartas, a gente precisa de trazer essa confiança. Na verdade, é exatamente isso. A gente vai primeiro ter um entendimento de que a intuição, ela não é uma coisa que vem da gente. Ela vem da espiritualidade que sopra aqui no nosso ouvido aquilo que a gente precisa saber. Primeiro, a intuição não vem da gente, ela vem da espiritualidade. Então, se veio da espiritualidade, já é uma coisa que facilita a nossa compreensão, porque a gente não está se responsabilizando por aquilo. Veio da espiritualidade. Se facilita o caminho dessa forma, então pense dessa forma. Em seguida, se vem da espiritualidade, então confia. Muitas vezes, as dificuldades dos tarólogos que eu conheço, dos ex-alunos, tá nessa dificuldade de confiar na intuição. Por quê? Ainda não tem uma ligação com o Criador, com a espiritualidade efetiva. Ainda tem dúvidas, ainda não confia integralmente. E se tem uma coisa que vocês vão aprender ao longo desse curso, dessa jornada, é confiar absurdamente, cegamente na intuição de vocês. E é isso. A gente finaliza aqui nesse momento. Vou esperar as fotos dos cadernos de anotações de vocês no Telegram. E eu espero que tenha trazido
vários pontos para que vocês pensem, para que vocês reflitam a respeito da segurança. E claro, ao longo de todos os módulos desse curso, vocês vão se sentir amparados pelo conhecimento e vocês vão ver que é muito mais fácil do que a gente pode imaginar.